Olá, meus irmãos, eu sou Samuel, pastor da Lagoinha Consolidação e estamos muito felizes de ajudar você nessa jornada. Essa é uma forma que encontramos de auxiliá-lo a concluir esse processo até você chegar ao batismo e confessar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Você agora vai assistir a lição Quem é Jesus?, ministrado pela pastora Sueli e pela pastora Dolores. Deus abençoe sua vida. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Sueli e eu estou aqui juntamente com a pastora Dolores para nós estarmos ministrando a vocês a lição Quem é Jesus? E eu gostaria que você pegasse papel, caneta, para que você pudesse fazer suas anotações, observações, dúvidas que você tiver para conversar com seu discipulador ou discipuladora quando vocês fizerem o contato. Amém? Deus abençoe sua vida, que Deus possa falar muito ao seu coração durante o tempo dessa lição. E o tema de hoje, Quem é Jesus? Ele é muito importante para as nossas vidas e vamos trabalhar a questão do Deus que se fez homem, que é a maior história da humanidade. Deus se torna homem, se faz carne e vem habitar no nosso meio. E nós vamos começar a trabalhar textos na palavra de Deus para que você veja que a mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Então hoje nós vamos trabalhar muitos textos bíblicos com você, por isso pedimos que você também pegue a sua Bíblia para você ir nos acompanhando aqui dentro das Escrituras que falam sobre o Senhor Jesus. Amém? E nós vamos começar trabalhando o texto de João, capítulo 1, versículo 14. A pastora Dolores vai ler para nós. E esse texto ele fala sobre a divindade de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é 100% Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém. Então a palavra do Senhor nos mostra, né, pastora Dolores, que Jesus Cristo estava lá no princípio, na criação. E isso fala de eternidade. Então Jesus Cristo é eterno, Ele é criador, Ele estava ali junto com o Pai e o Espírito Santo na criação. Ele é pleno e completamente divino. E a palavra de Deus nos mostra que Cristo, Ele exerceu sua autoridade, Ele aceitou a adoração. Em vários textos, nós vemos o momento em que pessoas se prostram aos pés de Jesus em adoração. E Jesus Cristo perdoou pecados e só Deus pode fazer isso. Então, Jesus Cristo é 100% Deus. Na Bíblia, desde o início, em Gênesis, Deus começou a apontar caminhos para nós. Ele deixou a Bíblia marcada de textos que falam sobre Jesus Cristo no Velho Testamento, e esses textos apontando para Cristo, muitos deles foram profecias que mostravam para nós como seria o Messias. E o primeiro texto, ele está em Gênesis 3,15, que é o primeiro evangelho, que os teólogos chamam o proto-evangelho. Então, o texto de Gênesis 3,15, a pastora Dolores vai ler. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nesse texto é o próprio Deus falando quando Adão e Eva pecam, e Deus traz essa sentença sobre a serpente.
que foi a causadora da tentação de que um descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Então Deus estava dizendo que um Salvador viria em toda aquela situação para resgatar a humanidade. A partir daquele momento, todas as primeiras descendências de Adão e Eva, e logo depois a gente vê isso dentro do povo de Israel, ficaram esperando a chegada desse Salvador. Dentre a família de Adão e Eva que foram nascendo, Deus separou um dos descendentes, que esse descendente é Sem, para que a linhagem do Messias fosse preservada dentre as gerações. Então, o primeiro foi Sem, que está em Gênesis 9, 26. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Amém. Depois, a Bíblia nos mostra que essa linhagem continua sendo preservada na linhagem de Isaac, de Abraão, que está em Gênesis 12, 3. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, nós estamos incluídos, né, pastora? Amém, estamos incluídos. Glória a Deus por essa palavra. Depois da descendência de Abraão, Deus escolhe Isaac e ele dá continuidade a essa linhagem. Então, você pode ler o texto de Gênesis 28, versículo 10 a 17. Gênesis 28, do 10 ao 17, e fala assim a palavra do Senhor. Partiu Jacó de Bezeba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus reforçando a promessa, e nesse texto aí é Jacó, e Jacó foi filho de Isaac, então nesse texto está falando dessa linhagem, Isaac e Jacó. De Jacó, ele teve 12 filhos. Então, 12 tribos, as 12 tribos de Israel, elas são formadas nesse tempo da descendência de Jacó. Da descendência de Jacó, Deus escolheu um dos filhos para que essa linhagem continuasse sendo preservada. E o filho que Deus escolheu foi Judá. E está no texto de Gênesis 49, do versículo 8 ao versículo 10. 49, 8 a 10. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa quem a despertará. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, o cetro não se arredará de Judá.
quer dizer, essa posição de autoridade, reinado, não se arredaria da tribo de Judá. E foi dessa tribo que vieram os reis de Israel. E dentre os reis, diversas gerações depois, nasceu Davi. E Deus fez uma aliança também com Davi, dizendo que da linhagem de Davi viria também, viria o Messias, né? E esse texto está em Salmo 89, versículo 3 e 4. 89, 3 e 4. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Amém. Ou seja, muito tempo, né? Geração em geração. De geração em geração. E de fato Deus cumpriu a promessa, Cristo é descendente de Davi. Quando nós estudamos a genealogia de Jesus, que está no texto ali de Mateus, capítulo 1, nós vamos vendo, né? Que todos esses nomes que nós citamos aqui, eles aparecem na genealogia de Jesus Cristo. Então Deus cumpriu fielmente a promessa ao longo das gerações do povo de Israel, para aquela linhagem, né? E até hoje tem se cumprido. Chegou até nós a promessa. Até hoje tem que se cumprido. Bom, nós vamos encontrar também referências a respeito da promessa messiânica nos profetas. Os profetas foram levantados por Deus nas gerações também para trazer a palavra de Deus para aquele momento, para a nação, e Deus também falou através deles sobre o Messias. E nós vamos ver alguns textos agora dessas profecias, entendendo que elas aconteceram centenas de anos antes do nascimento e da encarnação de Jesus Cristo aqui na Terra. Então nós vamos começar a ver esses textos. Primeiro, que o Messias nasceria de uma virgem, e esse texto está em Isaías 7,14. Opa, Isaías. Eu vou ler o de Mateus, tá? Para a gente ir revezando, tá bom? Isaías 7,14. Uhum. Meu livro favorito. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então aqui a gente tem duas profecias, né? Ele nascerá de uma virgem e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, se cumpriu isso em Mateus, capítulo 1, versículo 18, que eu vou ler para vocês. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E o nome de Jesus a gente vai ver em Mateus capítulo 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então se cumpriu fielmente essa profecia. Outra profecia, ela fala exatamente o local onde o Messias iria nascer, que está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que lhe há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia se cumpriu em Mateus 2:1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Outra profecia fala sobre a matança das crianças em Belém, que houve uma perseguição pelo rei Herodes, né, que mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então, essa profecia está em Jeremias,
capítulo 31, versículo 15. E ela fala exatamente sobre isso, sobre esse choro, essa dor que aconteceria no meio do povo. Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor: ouvi-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. E se cumpre em Mateus, capítulo 2, do versículo 16 a 18. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, que a pastora acabou de ler. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Outro cumprimento de profecia está em Oséias, capítulo 11, versículo 1, que é o fato da família de Jesus ter fugido para o Egito por causa dessa perseguição. Deus é tão detalhista que até isso ele trouxe para os profetas. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Isso se cumpriu em Mateus 2,15. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então José, juntamente com a sua família, foge para proteger Jesus dessa situação. Há uma outra profecia também que está em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, e fala sobre o ministério de Jesus ser iniciado na Galileia. Isaías 9, 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém. E está cumprido em Mateus, capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Outra profecia, ela vai falar em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, da entrada pública de Jesus em Jerusalém, que é aquele momento antes de acontecer todo o drama da crucificação. 9:9, em que Cristo entra sendo, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E nós vamos encontrar o cumprimento dessa profecia em Mateus, capítulo 21, de 1 a 5. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-os: ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa,
Respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. A outra profecia que fala também que o Cristo, o Messias, seria vendido por 30 moedas de prata. Isso está em Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Eu lhes disse: vem, se vos parece bem, dar-me o meu salário. E se ele deixai o pesai, pois por meu salário 30 moedas de prata. Isso se cumpriu em Mateus 26, 15, que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. A outra profecia messiânica que fala sobre o momento em que Cristo está na cruz e ele recebe uma bebida, e essa bebida era para que houvesse um alívio do sofrimento que a pessoa passava na cruz, e eles costumavam dar essa bebida. Está em Salmo 69, 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. E esse cumprimento está em Mateus 27, 34. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Então, nós trouxemos todos esses textos com profecias e o cumprimento das profecias para que vocês entendam que houve uma sequência na história. Deus é um Deus organizado e Ele foi deixando marcas durante as gerações. De cada profecia, tanto do Antigo Testamento como do Novo, você vê ela antes e ela se cumprindo através de Jesus. Esse plano perfeito de Deus. Perfeito de Deus. Para que nós entendamos a fidelidade de Deus e o compromisso que Ele tem com a sua própria palavra. Para que ela se cumpra. Para que ela se cumpra. Nós já até estudamos sobre a soberania de Deus, então Ele é soberano para cumprir aquilo que Ele já determinou que vai acontecer para que o plano da redenção aconteça na nossa história. Amém. Amém? Então agora nós vamos passar para outro contexto aqui de conhecermos mais a Jesus, que é a encarnação de Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus entra na história. Jesus teve uma genealogia, como nós já falamos, ele nasceu de mulher como cumprimento da promessa que o próprio Deus fez em Gênesis 3,15. E como nós já falamos sobre isso nas profecias, já ficou assim bem explicadinho para vocês. Vamos falar também agora sobre a questão da humanidade de Jesus Cristo, porque Jesus é 100% homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Como explicar isso, pastora? Não explica. Aceitamos o que Deus fez. Recebemos pela fé. Recebemos e cremos em tudo que a palavra do Senhor nos diz, porque só nos resta, assim, ver o tamanho da grandeza e da glória de Deus e que realmente para Ele não há impossíveis em cumprir aquilo que Ele diz. E o texto que nós vamos ver aqui é João 1,14, que vai falar sobre a humanidade de Cristo, porque o Evangelho de João,
ele se preocupou muito em falar sobre a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso. João está aí descrevendo, né, o fato de Cristo ter encarnado, de a humanidade finalmente, né, aqueles que foram a testemunha naquela geração, ter visto com seus olhos, não mais através da palavra escrita, mas profecias, mas o cumprimento. Isso. Então, os apóstolos, eles conviveram com Jesus. Eles tiveram aquele tempo de ministério onde eles estavam próximos a Jesus e eles testemunharam essa humanidade de Cristo. Eles viram Jesus chorar. Jesus se sentiu só, muitas vezes. Jesus comer. Jesus comer. Jesus ir a festas. Jesus teve sede. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Ele viveu num corpo físico sujeito às mesmas limitações e fraquezas que nós. E Jesus também se destaca como um homem de oração. Muitas vezes ele se retirava para orar. Exemplo. Sim. Isso nos mostra que ele, sendo 100% Deus, 100% homem, não abria mão da sua vida de oração. Imagina nós. Então isso fala da dependência que ele tinha do Pai para todas as coisas. Contar ao Pai as suas necessidades, compartilhar, e ali ele recebia direções do Senhor para a sua vida. E nós devemos fazer a mesma coisa, não devemos abrir mão disso. Outro aspecto que nós vamos encontrar sobre Cristo é o Cristo crucificado, o homem de dores, que é tão maravilhosamente descrito no texto de Isaías 53, que a pastora Dolores vai abrir para nós. E esse texto vai falar desse momento, do sofrimento de Jesus, daquilo que ele estava vivendo, do que isso significou para nós. Isaías 53, do versículo 2 ao 10. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um dos que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela coagitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo
o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu escolhi esse texto, pastora Dolores, porque ele está mostrando esse momento do sofrimento de Cristo, da sua crucificação, e nós estamos enxergando a obra de Deus que estava acontecendo, porque não deve ter sido uma cena bonita de se ver. O Senhor ali desfigurado, banhado em sangue, como até no filme A Paixão de Cristo, né? Tem muito bem retratado esse momento. Então as cenas são muito fortes e ele estava completamente naquele momento abandonado, entregue àquela situação. Mas em Isaías 53 a gente enxerga o plano de Deus, o que estava acontecendo naquele momento em que o Cristo está entregando a sua vida, o homem de dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, é o que o texto diz. Ele entrega a sua vida em nosso favor para que os nossos pecados pudessem ter sido punidos ali na cruz. Ele se tornou justiça de Deus para que nós pudéssemos ser redimidos, perdoados e pudéssemos ser reconciliados com Deus. E era isso que estava acontecendo. Bem, nós vamos também ver sobre a morte de Jesus Cristo, porque Deus morreu. Como assim Deus morreu? Nós vamos ver o texto em Lucas, capítulo 23, de 44 a 46, o momento em que isso acontece. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Esse foi o momento da morte de Cristo na cruz. E uma forma, né, que houve para um sinal para aquela geração. O véu do templo se rasga, e ele se rasga de alto a baixo. Quer dizer, a separação que havia entre nós e Deus se acaba, porque a oferta do sangue de Jesus Cristo foi uma oferta feita de uma vez por todas. Não seria suficiente. Não seria mais necessário nenhum tipo de sacrifício. E nós podemos experimentar através do poder do sangue de Jesus essa reconciliação com o Pai. Amém. Então esse sinal aconteceu na hora da morte de Jesus Cristo. Amém? Outro aspecto que nós encontramos nas Escrituras é a face do Cristo ressurrecto, que está em Lucas, capítulo 24, de 1 ao 12, que é o momento da ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais
que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Esse texto vai falar das primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Ó morte, onde está a tua vitória? Os aguilhões foram quebrados. Jesus ressuscitou. E essa é a nossa esperança, porque um dia nós também ressuscitaremos. É promessa de Deus. Lembra do que nós falamos? Deus cumpre fielmente sua palavra e há a promessa da ressurreição para todos nós. Então vamos crer em Deus, no que Ele tem dito ao nosso respeito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso O que ela diz que eu posso que eu fazer. posso fazer. Vamos crer. Vamos permitir que o Espírito Santo vá quebrando na sua vida toda a incredulidade. Amém? Bom, então nós vamos falar também sobre a face do Cristo vencedor. Eita, glória. Oh, glória, né? O Cristo que venceu a morte, venceu o mal, venceu o pecado, venceu a Satanás. E nós vamos ver alguns textos aqui que falam sobre isso. O primeiro está em Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2,15. Fala assim a palavra. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Cristo venceu e despojou os principados e potestades, Glória a Deus. triunfou sobre eles publicamente, eles foram expostos. Amém. Amém? O outro texto está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. A pastora Dolores vai ler para que nós entendamos essa vitória de Jesus, o Cristo vencedor. Quando o vi cair a seus pés como morto, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ter a chave significa eu tenho poder e autoridade. Então o Senhor resgatou isso. Amém. Porque nós fomos envergonhados no pecado, com a morte, né? Então Cristo resgatou isso, por isso que nós vamos ressuscitar. Ele já garantiu que isso vai acontecer. O poder e a autoridade estão nas mãos dele. Amém. Amém? Nós vamos ver agora a face do Cristo glorificado, aquele que foi exaltado. Glória a Deus. E vamos ver o texto em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus, Pai. Aleluia. Aleluia. Para Glória que a ao Deus. nome de Jesus todo joelho se dobre, toda Amém. língua confesse. Amém. Ele tem o poder e a autoridade dada pelo próprio Deus, no céu, na terra e debaixo da terra. E no texto de 1 Pedro 3,22, o texto fala que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. É o nosso Deus, o Cristo glorificado que está sentado à direita do Pai, reinando Aleluia. em glória. Aleluia. Amém? E nós também vamos chegar ao final dessa história. Qual que é o final dessa história? A volta de Jesus Cristo. Eita, Que glória. nós, filhos de Deus, estamos aguardando a segunda vinda de Cristo e quando Ele resgatará todas as coisas de uma vez por todas. Amém. Amém? E essa volta ela vai ser gloriosa para todos nós e também será um dia de julgamento para toda a humanidade. Como Deus, em sua sabedoria, deixou pistas no Velho Testamento para nos mostrar a face do Messias, no Novo Testamento ele também deixou pistas para falar sobre essa volta de Cristo. Viu como Deus é organizado? Sim. Vai linkando. Vai linkando. Então nós vamos trazer alguns textos agora que falam sobre essa volta de Jesus. E o primeiro dele está em Mateus 24, de 36 a 39. Mateus 24. 36 a 39. Ok. E é o próprio Cristo falando aqui. 24, do 36 ao 39. Isso. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está dizendo aqui que vai ser um dia normal como outro qualquer. Sim. Nós vamos estar vivendo as nossas vidas. E naquele dia Deus vai interromper a nossa história. Glória a Deus. E será como nos dias do dilúvio. Os homens estarão casando, se dando em casamento, Vivendo as suas vidas. vivendo as suas vidas, e naquele dia é o dia marcado que Deus permitirá que Jesus Cristo volte. No texto de Marcos 13:32, a palavra fala: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, ao Pai que está essa determinação dos tempos de quando isso vai acontecer. Também nós vamos ver o texto em Marcos 13, 24 a 27. A pastora Dolores vai ler para nós. Sim. Aqui também é o próprio Cristo falando sobre a sua volta. E nós devemos levar muito a sério tudo que está no Novo Testamento, que são palavras do próprio Jesus. Ele mesmo nos deixou, né? Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então a promessa é que todos verão Cristo vindo em poder e glória. Amém. Todos verão. Não será mais algo só no íntimo do nosso coração como uma revelação, não. Os nossos olhos verão, acontecerá.
Todos Dia saberão glorioso. desse fato. Amém? E falando sobre esse fim dos tempos, né? Eu gostaria que nós lêssemos mais um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 24 ao 28. Porque esse é o momento que Paulo está descrevendo aqui, a respeito do fim dos tempos, em que Cristo entregará toda essa criação resgatada ao Pai. Amém. Fala assim o texto. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então Cristo entregará tudo ao Pai. E é até aí onde nós sabemos. A partir daí serão novos céus e nova terra. Amém? Bom, nós passeamos pela Bíblia hoje, para você entender que de Gênesis a Apocalipse, Cristo está sendo revelado, Cristo encarnou, Cristo viveu entre nós, Cristo completou a sua obra, Cristo está reinando. Estamos debaixo desse governo, desse tempo, onde ele não perdeu o controle. Não perdeu o controle, onde o Evangelho está sendo pregado em todas as nações, a toda criatura. Então essa obra de redenção está acontecendo, nós a estamos vivendo em nós mesmos. E eu trouxe dessa forma essa lição para que você entenda a importância de você conhecer as Escrituras, a importância de você passear pela Bíblia, de você ler, de você ter essa disciplina, o quanto isso vai acrescentando conhecimento para nós. Verdade. Amém? E eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal que eu vivi na minha conversão. Aconteceu algo muito interessante. Eu me converti com 37 anos. E durante toda a minha vida eu sempre tinha ouvido falar de Jesus, porque nós somos uma nação cristã, né, pastora? E desde criancinha nós ouvimos falar de Jesus e ouvimos em vários aspectos. Então, com 37 anos, quando eu tive o meu encontro de fato com Cristo, quando não era mais só conhecer de ouvir falar, mas porque eu o conhecia mesmo de fato, eu tive um choque, porque eu pensei, mas quem que é Jesus? Esse Jesus que me falaram, que a minha família falou, que a vida toda eu conheci dessa forma. Quem é Jesus Cristo? Afinal, pensava eu, né? Mesmo eu tendo tido aquela experiência tão gloriosa com Ele, eu tinha as dúvidas ainda. E aí o Espírito Santo, que Ele é maravilhoso e é o nosso ajudador, Ele trouxe algo ao meu coração para fazer. E foi muito importante para mim, naquele primeiro momento de conversão. Ele me inspirou a copiar o Novo Testamento. O Novo Testamento não, os 4 evangelhos. João, Lucas, Marcos e Mateus. E eu não copiei assim numa sequência, mas eu copiei separando tópicos. Então eu separei o nascimento de Jesus, Jesus e os fariseus, Jesus e os milagres, Jesus e as parábolas, Jesus crucificado, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus. Então eu fui separando os tópicos e copiando as referências nesses evangelhos. E eu fiquei uns 21 dias fazendo isso. 21 dias, Uns 21 dias. Tudo? Eu tinha o caderninho e eu ia lá e copiava e lia. E no final eu pensei, quando eu terminei o último versículo, eu falei, e agora? O que eu faço com isso? Né? Eu pensei. E eu terminei isso numa madrugada de sexta para sábado. E
quando eu acordei, naquele dia eu tive a oportunidade que eu estava sozinha em casa, eu peguei todo aquele material que eu tinha escrito e falei assim comigo mesma, e agora, o que eu faço com isso, né? E o Espírito Santo, ele falou, leia. E eu comecei a ler em voz alta todo aquele material. Amados, algo extraordinário aconteceu naquele momento. Porque antes mesmo que eu chegasse na crucificação, eu já estava em lágrimas, eu chorava, porque era realmente como se ele estivesse sendo revelado para mim. Essa compreensão. E teve um momento que, quando eu terminei a leitura, que brotou em mim uma pergunta: quem é Jesus? E aquilo brotou dentro de mim e eu falei, é o Filho de Deus. Agora eu sabia quem ele era. Então, se dedique às Escrituras. É tão importante ler. É investimento. É investimento. Muda a sua vida, muda a sua história. Deus vai trabalhar profundamente em você para desconstruir crenças, valores que você está aí carregando que não são a verdade. Você ficou 37 anos em busca de um Jesus que de ouvir falar. De ouvir falar. Então, nesse momento, esse seu encontro pessoal com Ele tem sido esse diferencial na sua vida em diante, não é isso? Sim, muito. Porque agora Jesus Cristo, para mim, é vivo. É real. Hoje você sabe quem Ele é. Eu sei quem Ele é. E eu queria terminar com o último texto, que esse texto para mim ele resume tudo que nós falamos aqui. Está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele resume tudo que nós falamos e o texto diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém. A Ele a glória eternamente. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe muito sua vida e você consiga, pelo poder do Espírito Santo, buscar mais a Deus e receber grandes revelações de quem é Jesus Cristo para a sua vida. Amém. Amém? Nós estamos finalizando, que você tenha anotado as suas dúvidas, seu discipulador ou discipuladora vai entrar em contato com você para dar prosseguimento nesse acompanhamento e você ser cada dia mais edificado para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Glória a Deus! Você concluiu mais um vídeo de mais uma lição. Estamos muito felizes em você estar participando desse processo com a gente. Agora o próximo passo é você fazer o contato com o seu discipulador e agendar uma ligação por vídeo ou um contato telefônico para vocês discutirem sobre a lição que você já leu, que você acabou de assistir, tirar dúvidas, para depois ele te mandar ainda alguns exercícios e essa lição ser dada como concluída. E aí, lembrando, né, que você pode fazer apenas uma lição por semana. Então, respeite os prazos e eu tenho certeza que vai ser um tempo de Deus, bênção na sua vida, de crescimento. Nós estamos muito felizes, cremos que Deus também e você também. Deus te abençoe.